Queridos, você que trouxe sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, apenas o verso 5. Glória a Deus. Apocalipse 2, capítulo 2, apenas o verso 5. Apocalipse é bem fácil de achar porque é o último livro da Bíblia. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é O Caminho de Volta. O Caminho de Volta. Passamos então a ler Apocalipse 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você pode se assentar, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra, Senhor. É uma palavra que foi dada, Senhor, ao apóstolo João, lá na ilha de Patmos, Senhor, há praticamente quase 2000 anos atrás, Senhor. Então, em nome de Jesus, essa palavra, da mesma forma que ela foi verdadeira, da mesma forma que ela foi atual naquela época, ela é atual hoje, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero que essa palavra seja revelada aos nossos olhos, aos nossos corações, e que Tu venha, Senhor, ministrar na nossa vida, Senhor, de uma forma diferente, de uma forma especial, porque hoje é culto de Santa Ceia, e todo culto de Santa Ceia, Senhor, é um culto onde nós lembramos que nós um dia estaremos para todos sempre contigo, em nome de Jesus, que assim seja, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia ela é um livro fantástico, não é verdade? Porque quando eu leio algum livro, às vezes eu leio ele, eu leio uma vez, quando muito, 2 vezes. Mas a Bíblia, a gente lê todo dia. A gente não consegue parar de ler. Por quê? Porque ela é o próprio Deus falando conosco. E nesses dias aí, eu estava falando com Deus algumas coisas e disse: Deus, qual é a palavra que a gente precisa ministrar para a igreja? Eu vejo tantas palavras abençoadoras aqui, e cada vez que eu vejo os pastores pregando, fala muito comigo, né? E Deus, nesses dias atrás, eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e isso mexeu profundamente no meu coração. E uma das palavras que ele fala é justamente essa, sobre Apocalipse 2:5. E eu vejo aqui, quando João escreve para a igreja de Éfeso, que é a primeira carta, ele está na ilha de Patmos, que fica a 58 quilômetros ali do continente. Então lá ficavam, para você que não sabe, os presos, os bandidos. E na época era o imperador Domiciano. E ele então proibiu o culto ao Senhor. E todo aquele que professava que Jesus Cristo era o Senhor, então era uma ameaça para o Império Romano. Então ele prendeu João. E para você que não sabe, a tradição diz que tentaram matar João lá nessa ilha. Pegaram João e jogaram ele numa caldeira, numa panela de azeite quente, para matar João. Isso não está na Bíblia, é a tradição oral que fala. Só que o azeite que tinha dentro de João era mais quente que o azeite da panela, aleluia. Eu quero dizer que quando você está no propósito de Deus, vão tentar te calar, vão tentar te matar, vão tentar parar, mas nada para um adorador, nada para alguém que está na presença de Deus, nada para a palavra de Deus. Pode chover, pode dar enchente, pode ter guerra, pode acontecer coisas difíceis na minha ou na tua vida, mas nada pode parar alguém que está na presença de Deus, aleluia. E João escreve então para 7 igrejas. Mas por que para 7 igrejas? Porque 7 representa a totalidade, a plenitude, a universalidade nas Escrituras, a perfeição de Deus. Então, cada igreja ele escreve alguma coisa, né? Mas nós não vamos nos ater às outras igrejas. Eu quero falar hoje sobre justamente essa igreja de Éfeso. Era uma igreja abençoada,
Porque ele diz no começo ali: eu sei as tuas obras e o trabalho das tuas mãos. Eu sei a tua paciência, que pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Então era uma igreja que andava na palavra de Deus, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja que sofria pela causa de Deus. Só que faltava uma coisa nessa igreja: o tal do primeiro amor. E eu quero lembrar você, por exemplo, a Bíblia fala algumas vezes, por exemplo, no filho pródigo, o filho teve que voltar ao caminho de volta. Ele teve que voltar. Se você olhar a história de Noemi, no livro de Ruth, ela teve que voltar. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos voltar para recomeçar e fazer as coisas melhores. Eu lembro que foi no dia 4 de agosto, naquele feriado, eu e a minha esposa fomos lá para o sul de Santa Catarina, fomos conhecer Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, aquelas regiões ali. E eu coloquei no Waze o endereço da onde era o lugar onde a gente ia ficar. Só que o interessante é que a gente passeou e tal, e quando eu coloquei no Waze, o Waze me mandou. Só que o que aconteceu? Era uma estrada que eles tinham desatualizado, e o Waze não. E eu fui pelo caminho de terra, e quando chegou lá, tinha fechado a estrada e era uma propriedade particular. E eu tive que voltar, retornar todo aquele caminho, porque aquela estrada não existia mais. E às vezes é assim, a gente quer chegar rápido, quer chegar rápido, não, mas está certo, chega lá, você tem que retornar tudo novamente. E assim é a nossa vida. Existem coisas na nossa vida que a gente precisa retornar. E a Bíblia fala aqui nesse versículo 3 coisas importantes para a gente ter novamente esse primeiro amor ou fervor espiritual. A primeira está bem clara aqui, ó. Ele fala assim, ó: lembra-te. Lembra-te. Então, é preciso lembrar das primeiras experiências. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retorná-lo do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, as nossas experiências. E é por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 3, versos 21 de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero fazer você voltar um pouquinho, não ao passado, porque não tem como voltar ao passado. Você não consegue mais voltar, isso só em filme, máquina do tempo, mas volte às suas origens. Você não tem como voltar ao passado, mas voltar às origens. O que é voltar às origens? Voltar às origens é voltar àquilo que você foi feito para fazer. Por exemplo, quando você escuta que algo é original, significa que ele foi programado, foi feito de fábrica para isso. Quando Adão e Eva estavam na sua origem, estavam no Éden, eles adoravam na inocência. Eles estavam no período da inocência. A Bíblia fala que era a dispensação da inocência. Então eles adoravam tranquilamente, eles falavam com Deus de uma forma normal, de uma forma natural. E eu quero dizer para você que quando a gente chega a nossa origem, a gente volta à nossa origem, a gente começa a lembrar das primeiras coisas. Lembra que quando você chegava na igreja, todo louvor fazia você chorar? Lembra que quando você chegava na igreja, toda a palavra de Deus era uma palavra que mexia com o teu coração? Lembra que quando você começava a ler a palavra de Deus, parecia que ela se revelava de uma forma, dizendo: nossa, eu nunca tinha percebido dessa maneira. Lembra que quando você ia orar, você às vezes nem sabia orar direito, mas você falava com o papai e dizia: pai, eu estou aqui, eu nem sabia que era desse jeito para conversar contigo. Antes eu só rezava, eu falava palavras decoradas, mas agora eu sei que eu posso falar desse jeito contigo. Lembra das primeiras experiências? Por que acontecia mais milagre na tua vida? Porque você estava inocente, você não usava a questão do julgamento, do pré-julgamento, do preconceito. Você simplesmente se rendia, se entregava. E é isso que Deus quer às vezes na gente. E quando a gente começa a ficar um tempo na igreja, a gente começa a sofrer algumas frustrações, algumas decepções. E a gente então, a nossa mente ela é programada para não se
se frustrar. E ela coloca barreiras. É como se fosse gatilhos, a psicologia fala. Você se arma. Por quê? Porque você não quer mais se decepcionar. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca te decepcionou. Nunca, e nunca vai. Agora as pessoas sim. Só que você tem que entender que pessoas são falhas. Você já decepcionou algumas pessoas e foi decepcionado. Isso é natural, é normal. Só que se a gente levar isso para o coração, a gente se arma de tal maneira que a gente pensa que Jesus é igual. Então, Jesus nos fez para termos comunhão com Ele. Sempre essa foi a nossa origem. Nós somos como um rádio, que temos que estar na mesma frequência do Altíssimo. Hoje os rádios são tudo digitais e tal, mas antigamente a gente sintonizava o rádio e ele tinha que estar certinho na frequência. Se estivesse fora da frequência, havia chiaço. E às vezes é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos fora da frequência. E está acontecendo algum chiaço. Então a gente não consegue ouvir Deus e nem falar com Deus direito por causa desse chiaço. Eu te desafio hoje, querido, minha querida, a realmente entrar na frequência de Deus. Porque fora da frequência, a gente acaba não ouvindo Deus. Mas ele diz, lembra-te de onde caíste. O que é isso? Se ele fala isso é porque houve uma queda. Eu não estou dizendo que você fez um pecado grave, um pecado escandalizou, mas você caiu espiritualmente. Então, o ponto que a gente precisa lembrar, onde eu caí, onde eu comecei a enfraquecer na fé, onde eu me decepcionei, onde eu me frustrei, talvez falaram palavras para mim em algum momento da vida que eu me frustrei. Então, você precisa fazer algumas perguntas. Por que deixou o seu fervor espiritual e não é mais como antes? Talvez o que te disseram, será que entendi direito as coisas que estão acontecendo? Onde a incredulidade começou a entrar no meu coração? Se você lembrar, existe uma passagem na Bíblia que os apóstolos foram expulsar o demônio de um menino que se jogava na água, no fogo, e ninguém conseguiu expulsar. E Jesus chega para aquele pai e diz, se tu podes, né, tu consegues curar o meu filho? Jesus olhou para ele e disse assim, ó, desde quando isso acontece? E o homem faz uma introspectiva e diz, desde a infância. Jesus perguntou assim, ó, onde você caiu? Qual é o ponto disso? E ele começou a lembrar. E ele confessou, me ajuda, ele disse, tu podes crer? Ele disse, me ajuda na minha incredulidade. Existe uma coisa na nossa vida, a tal da incredulidade, que ela vai crescendo. Assim como a fé cresce, a incredulidade também cresce. Chega num momento que a gente vem para um culto e diz, não, eu vou cumprir a minha escala, eu vou fazer a minha pregação, eu vou cantar o meu louvor, eu vou participar da Santa Ceia, mas eu venho como apenas uma obrigação, uma escala. Eu não venho dizer assim, meu Deus, hoje eu preciso ouvir Deus falar. Às vezes eu não chego assim, hoje eu quero te adorar, eu não quero nem saber que música que eles vão cantar, mas eu vou para te adorar, aleluia. Hoje eu quero ir na igreja e dizer aquele versículo, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, vai ser uma verdade na minha vida, porque é o lugar onde o Espírito Santo é a casa dele, e a casa dele, eu quero estar com Deus, aleluia, como dizia Davi, mas vale um dia na tua presença do que outros mil em outro lugar, aleluia. Se existe uma coisa que a gente não pode perder, é a presença de Deus. Nós podemos perder posses, nós podemos perder muitas coisas, perder emprego, mas não podemos perder a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, pessoas sempre falham e irão nos decepcionar. Mas como eu falei antes, Jesus nunca fará isso. E precisamos mensurar a nossa intensidade espiritual. Queridos, isso eu fiz um exame para mim. Nas primeiras, quando eu me converti, eu não falo isso para exaltar-me ou para dizer o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, porque o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer não importa. Mas eu lembro que eu começava a orar às vezes 10 horas da noite, e quando eu percebi era 4 horas da madrugada, às vezes eu ia trabalhar quase sem dormir. Eu entrava numa presença tão grande, tão gloriosa naquele quarto, eu sentia como se o Altíssimo estivesse lá comigo. Eu não conseguia, eu adorava, eu chorava, eu lia a palavra.
E foi ali, pastor Adriano, que eu escrevi, sem nunca ter me chamado para pregar, 142 sermões. Nunca ninguém tinha me chamado para pregar. Eu nem sabia se eu ia ser pregador. Mas ali o Espírito Santo falava comigo. Eu pegava uma caneta, eu pegava um caderno. E eu escrevi 142 sermões. Porque a presença dele estava ali, eu fiz isso. Pergunta se hoje eu faço isso. É claro que eu não deixei de orar. É claro que eu escrevo meus sermões, eu busco a Deus, eu tenho zelo. Mas essa busca, essa intensidade, a gente precisa voltar. Eu não estou dizendo que você precisa orar 6, 8 horas, mas eu estou dizendo que você e eu precisamos se alegrar nas coisas de Deus, se alegrar com as revelações de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, não é quanto fazemos, mas o como fazemos. Não é o que eu faço, mas com que motivação eu faço. Qual é a motivação que você está vindo para a igreja? Motivação de adorar a Deus? Motivação de que Deus fale contigo? Eu não sei, mas a motivação certa, primeiro, o culto é para cultuar. Se eu não vim para cultuar, eu já estou com a motivação errada. Se Deus falar comigo ou não falar, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu estou cultuando a Deus. E geralmente quando eu cultuo a Deus, no culto, a palavra profética. No culto há revelação, no culto Deus fala comigo, no culto há adoração, no culto há presença, no culto as coisas acontecem, no culto há milagre, aleluia. Então, mas só lembrar e não fazer nada vai virar nostalgia, um sentimento de tristeza e saudade. E quando eu lembro dessas experiências que eu tive, pastor Anderson, eu digo, por que eu não consigo mais ficar 8 horas orando assim? É porque às vezes a gente tem muita ocupação. Hoje a gente trabalha mais na igreja, mas às vezes busca menos. Não que você não tenha que trabalhar tanto na igreja, você tem que fazer as coisas. Mas é importante você, que seja 1 hora, mas 1 hora de qualidade. Ou meia hora, ou sei lá, o tempo que você puder. Mas meia hora onde você se rende. Então, a segunda coisa, a primeira é a lembrança. Lembra como é que eram as tuas experiências com Deus no começo. Como você se rendia. A segunda é arrependimento. Não adianta você se lembrar e não se arrepender. O que eu quero dizer para você? Ele diz, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Então, o arrependimento, a gente ouve bastante sobre arrependimento, eu não vou entrar no grego, no hebraico, mas eu quero só bem ser simples e sucinto aqui, que é preciso um profundo sentimento, que preciso mudar de atitude. Eu falei um profundo sentimento. O que eu quero dizer com isso? Arrependimento sem choro, sem lamento, sem se humilhar diante de Deus, não é arrependimento. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Quando eu reconheço, muitas vezes, para quem trabalha com dependente químico, né? A primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. Se ele não reconhece que ele precisa de ajuda e que precisa mudar, ele não vai mudar. Assim é um doente, assim é um médico para tratar. Então eu preciso entender que eu preciso de ajuda, a ajuda de Deus para mudar, porque eu sozinho não consigo. Eu preciso me humilhar. É preciso que sintamos a dor por ter perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. Tiago, no seu livro, ele definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Ele disse em Tiago 4, 8 até 10. Olha só. Chegai-vos a Deus. Primeira coisa para arrependimento. Senhor, eu estou aqui. Chegue-se a Deus, né? E Ele chegará a vós. Então, quando você chega a Deus, Deus chega a vós. Se você entra na presença dEle, Ele entra na tua presença. Purificai as mãos, ou seja, começa a dizer, Senhor, essas minhas mãos, as minhas atitudes não foram boas. Eu quero ser purificado pelo teu sangue. Você vai orando nesse sentido. Ó pecadores, reconheça que é pecador, né? E vós sois de ânimo dobre. Isso aqui acontece muito conosco. Ora a gente está querendo servir a Deus, daqui a pouco já está meio desanimado. Não que não possa acontecer isso, mas esse ânimo dobre significa que a gente não confia verdadeiramente. Ora a gente está bem, ora não está, né?
E ele diz: limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorais. Converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que ele quer dizer com isso? O arrependimento, ele vem junto com a dor, o choro e o lamento. Não que você precisa lamentar isso por dias, mas quando você se arrepende, ele constrange você. Então, como eu falei, é necessário reconhecer nossa falha para poder ser tratado por Deus. O primeiro passo para a cura é sempre reconhecer que estamos doentes. Sem isso não há arrependimento e muito menos mudança. Então, primeiro eu preciso lembrar de quando eu comecei. E eu preciso me arrepender. Mas, queridos, não é necessário chegar ao fundo do poço para mudar de vida. E muitas vezes nós vamos deixando. É como eu falei antes: quanto mais longe eu vou, mais longe fica a volta. Às vezes eu vou levando, empurrando com a barriga, como se fala aí, e quando eu percebi, eu já estou um desviado dentro da igreja. Porque existem dois tipos de desviados, né? Aquela pessoa que se desviou e saiu da igreja, mas existe o desviado dentro da igreja. Ele pensa que está servindo a Deus, ele pensa que está em Deus, mas o seu coração está apenas lá fora. Ele está no culto, mas dizendo: eu tenho que sair daqui, eu tenho que estar lá. Ele nunca vive o presente. Eu preciso, quando eu estar na presença de Deus, estar inteiro. Às vezes vai orar, mas já está pensando lá. Às vezes vai ler a palavra, mas já está pensando na frente. Eu preciso estar inteiro. Porque a ansiedade é o contrário da fé. A ansiedade, eu estou preocupado com o futuro. A fé, eu entrego o meu futuro. Aleluia. Glória a Deus. Então, o filho pródigo, por exemplo, chegou praticamente ao fundo do poço. Ele teve que voltar. Estava longe de casa. Estava muito longe. Você não precisa chegar tão longe assim, né? Mas é só lembrar e se arrepender. Só lembrar e se arrepender ainda não é o suficiente. É preciso voltar às primeiras obras. Então, lembre que eu preciso lembrar de como eu me converti, como a motivação que eu tinha, as minhas experiências. O segundo passo é arrepender. Eu reconhecer que eu preciso mesmo mudar. E que é possível sim eu ter o mesmo fervor de antes. Porque se não fosse possível, João não escreveria essa carta. Ele disse que é possível. E o terceiro passo, como está aqui, ele diz assim, e pratica as primeiras obras. É o recomeço. Precisamos cuidar com pelo menos 4 coisas que fazem a gente perder o primeiro amor. Eu vou elencar pelo menos 4 coisas. Por que você perdeu o primeiro amor? Ou eu perdi o primeiro amor? A primeira coisa é o convívio com os pecados. Salmo 1 fala, né? Não andes no caminho dos ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores, né? Ele fala justamente quando a gente anda muito com os pecadores, ou convive muito com o pecado se torna normal. Às vezes a gente assiste qualquer filme, e quando a gente menos percebe, a gente já está olhando aquilo, a gente começa a falar com pessoas que falam palavrões, daqui a pouco se bobear você está falando igual. Cuidado, não que você não tenha que buscar o pecador, mas cuidado com o convívio com os pecadores. Ló achou que por ele ser de Deus, ele conseguiria salvar a sua família. E ele foi por meio de pecadores, para Sodoma. E o que aconteceu? Ele perdeu a sua família. Cuidado. A primeira coisa que faz você perder o primeiro amor é o convívio excessivo com pecadores. Você começa a se moldar ao mundo. A segunda coisa que eu percebo aqui é a falta de profundidade. Você não busca a Deus na sua intensidade. Você está sempre com pressa, ou eu estou sempre com pressa. Então, é aquela oração de 5 minutos, de Senhor, obrigado pelo dia, e falta profundidade. É como aquela semente que não germinou na terra. Ela caiu numa pedra, ela caiu na beira do caminho, ela caiu entre os espinhos e não teve profundidade. Então a primeira coisa que a gente faz perder amor é o convívio com os pecadores. Cuidado com quem você convive, cuidado com quem entra na tua casa, cuidado
com o que você está falando, vendo, assistindo. Segunda coisa é a falta de profundidade. Então é preciso, sim, me aprofundar nas coisas de Deus. A terceira que eu percebo aqui é a falta de tratamento. Você percebe que talvez está convivendo no meio de pecadores. E nós precisamos, numa empresa, numa escola, nesse mundo, a gente conviver, mas cuidado para não conviver excessivamente. E você não quer ser tratado. Não, mas está bom assim, eu estou salvo. Né? Então, às vezes, falta de tratamento vai gerando mágoa, vai gerando apatia, vai gerando frieza espiritual. E essa talvez seja o que o diabo mais usa. Distrações da vida. As distrações da vida te tiram do primeiro amor. Você já percebeu que se um bandido às vezes quer roubar alguém, às vezes vem dois, um te distrai. Quando a gente foi para o Paraguai, eu me lembro que nos alertaram, cuidado com aqueles vendedores de meia. Um vai te oferecer a meia e o outro vai te roubar. Então eles já nos alertaram. Então ela é uma técnica que eles faziam. Um vinha oferecer alguma coisa e o outro vinha e te roubava. Então nos alertaram para colocar o dinheiro numa ponchete na frente, nunca na carteira. E às vezes o diabo faz isso na nossa vida. Ele começa a te distrair. Ah, mas não é pecado, é isso. E quando você percebe, você ocupa todo o seu tempo com coisas que parecem ser inocentes. E quando você percebe, não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de vir na igreja, não tem mais tempo de fazer nada para Deus. Porque está tão ocupado, que o diabo te distraiu, ou você mesmo pegou tanta ocupação que quando percebeu não tem mais uma vida com Deus. Então, vou repetir. Convive com o pecado, te tira o primeiro amor, a falta de profundidade em relação com Deus, na sua relação com Deus, a falta de tratamento, você não permitir ser tratado, e as distrações da vida. Então é preciso, para voltar ao primeiro amor, acreditar como acreditava no começo. O que mais importava quando a gente vinha as primeiras vezes era estar na igreja, na casa de Deus. A gente dizia, eu vou na casa de Deus, porque a gente sabia que Deus estaria lá nos esperando. Hoje, talvez a gente dizia, eu vou lá na igreja. Não que não seja a mesma coisa, mas a conotação que a gente fala é diferente. Parece que só a igreja, só o templo. Mas você, ou eu, às vezes dizia, eu vou na casa de Deus. E a gente vinha com alegria. Eu lembro que, no começo, está aqui a minha esposa, nós morávamos na Limeira e não tinha carro. E nós vínhamos todos os cultos, não faltava de ônibus. O ônibus ia e trazia. E hoje, às vezes, a gente está tão ocupado, quando olha lá na empresa, 7 horas, eu estou lá ainda, tem que dar conta. Quando eu olho, não consigo mais vir no culto. Aí eu digo, eu vou ver pela internet, mas não é a mesma coisa. Eu vejo pela internet, mas eu não consigo. Eu estou falando, essa pregação não é para você, primeiro é para mim. Às vezes a gente não está. Cadê aquele primeiro amor? Não que eu esteja desviado ou não, mas às vezes falta isso na nossa vida. Então a gente precisa se importar em estar na presença de Deus. E as palavras, ela tem que falar conosco. Se essa palavra não falar com você, significa que o que está acontecendo com o teu coração? Se essa palavra não falar comigo, será que o meu coração está pronto para receber a palavra? O louvor, você canta por cantar ou consegue sentir a presença de Deus? Ah, mas porque não é o pastor Anderson, não é a pastora Rúbia, é outro lá, então eu não sinto. Não, você sente, às vezes que o irmão nem canta tão direito, mas o importante é você estar na presença de Deus. Você dizer, não, eu vou louvar. Esqueça a voz do cantor, do levita aqui, que se ele tiver. O importante é você. É importante você fazer com o coração. E, como eu falo, quando no começo, a gente é até meio chato, né, pastor Adriano? A gente evangeliza todo mundo, né? Os caras, meu Deus, os caras chato. Mas é porque a gente está com tanta vontade que as pessoas conheçam, que a gente conhece, que a gente não faz isso. Né? Eu me lembro que quando eu chegava lá, eu dizia, lá vem o aleluia. E eu dizia, glória a Deus, né? Mas hoje eu não faço mais tanto isso. Eu tento eu percebo. É claro que eu tenho que ser sábio. Não posso chegar lá e enfiar a palavra. Mas eu não tinha eu estava nem aí. Eu chegava e falava mesmo. E às vezes a gente vai perdendo isso. Perdendo o amor. Perdendo
de fazer o que Deus gosta que a gente faça. Se a gente ama o Pai, a gente faz o que o Pai gosta. Jesus disse, eu estou aqui para tratar dos negócios do meu Pai. E a gente trata dos nossos negócios. Então, a igreja de Éfeso, ela não estava desviada. Ela trabalhava. Era uma igreja que realmente estava na presença de Deus. A única coisa que aconteceu com ela foi perder o primeiro amor, o fervor, a alegria. Que o pastor Gilmar tanto nos ensina e tanto fala. Às vezes eu vejo o pastor Gilmar pulando aqui, daqui a pouco ele diz assim, ó, não vou mais falar, se vocês não adianta, se o que eu falei agora, vocês não entrou, eu vou parar. Ele não fala isso de vez em quando, porque às vezes o pastor, ele quer colocar na igreja o que tem nele, mas ele não consegue, depende de mim, depende de você. A gente precisa realmente querer. Ninguém pode mudar alguém se a pessoa não quer, nem Deus muda você se você não quer, por isso que existe o livre-arbítrio, né? E Deus ainda é o mesmo do início. O mesmo Deus que falou contigo lá no passado, o mesmo Deus que quando você se converteu, é o mesmo. Que a nossa geração não seja como a geração do sacerdote Eli. Na geração do sacerdote Eli, Deus não falava mais com o povo. O povo não ouvia mais Deus. Diz que a palavra era rara. As visões eram raras naquele tempo. E até o próprio Samuel não conhecia a voz de Deus. Primeira vez que Deus falou com Samuel, Samuel achou que era a voz de homem. Por 3 vezes ele disse, Eli, sacerdote Eli, você me chamou? Ele disse, não te chamei, vai deitar. E na 3ª vez, Eli entendeu que era o Senhor que falava com Samuel. E às vezes nós somos essa geração de Eli. A gente acha que é homem que está falando. A gente não escuta mais Deus falar. Por quê? Porque a gente não conhece mais a voz de Deus. E eu quero te desafiar nessa manhã a conhecer a voz de Deus. A reconhecer novamente a voz de Deus. Como que eu reconheço a voz de Deus? Quando eu começo a sentir. E não é só pelo sentir. Às vezes a gente sente. Mas a fé não é sentir, a fé é crer. A fé é reconhecer que eu preciso. Eu já estive melhor. Eu já estive melhor com Deus. Quando você reconhece que já esteve melhor com Deus, significa que você piorou e que eu piorei. Eu já estive no momento espiritual melhor. Significa que você precisa melhorar. Porque o certo seria o que a gente avançar na fé, não regredir. Então, se esse é um sinal que Deus está falando contigo, se você reconhece isso, que já esteve melhor com Deus, significa que essa palavra é para você. Significa que essa palavra é para mim. Talvez você está sentindo saudade daqueles cultos, né, pastor Anderson? Em que a gente viu o mover de Deus. A igreja estava cheia. Milagres aconteciam. Mas isso é evento. Igreja cheia, a gente ama quando a igreja está cheia. Mas mais importante do que a igreja estar cheia, é você estar cheio. É eu estar cheio. Não importa a igreja estar cheia se eu estou vazio. Deus quer que você esteja cheio. O avivamento, eu sempre digo isso. Talvez vocês já me ouviram falar. O avivamento primeiro ele é individual para depois vir no coletivo. Se você não se avivar individualmente, de que adianta avivamento coletivo? E a gente pensa que o avivamento é coletivo. O avivamento é individual. Eu preciso me avivar espiritualmente. Talvez você já amou Deus de todo o coração. Mas em algum momento da vida, em alguma circunstância, fez você rever e começou a não acreditar mais como acreditava. Talvez eu esteja falando com você, que já não sente mais a presença de Deus. Talvez até errou feio. Eu disse, mas não, sabe por que eu não sinto mais a presença de Deus? Porque eu pisei feio na bola. Um dia Davi também pisou feio na bola. E ele escreveu o Salmo 51, ele diz. O que ele falou? Não retire de mim teu espírito, nem me lances fora da tua presença. E ele voltou para Deus. Então sempre é possível voltar. Sempre é possível tomar o caminho de volta. Quando você chegar no céu, ele não vai perguntar qual é a tua posição, o que você era. Não, eu era pastor. Não é pastor Isa? Eu era pastor aqui. Não, eu era cantor, eu cantava. Eu expulsei demônios. Ele não vai perguntar isso.
Ele vai ver, deixa eu ver se o teu nome está escrito aqui no livro da vida. A coisa mais importante é que o teu nome esteja escrito lá. Não é o que você fez ou deixou de fazer, mas é que o teu nome esteja lá. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus. Eu não sei como é que está a tua força espiritual, como é que está a tua espiritualidade, se assim eu posso dizer. Mas hoje é culto de Santa Ceia. E na Santa Ceia, Jesus pede para lembrar dele. Ele disse, né? Fazer isto em memória de mim. Então, ele fala justamente de lembranças. As lembranças, as boas lembranças, nos trazem felicidade. Quando eu vou terminar só falando algo que às vezes acontece isso na nossa vida. Quando eu vou fazer um velório, muitas vezes eu falo dos ciclos do luto. O primeiro ciclo do luto é a aceitação. A gente precisa aceitar. E dói. Até a gente parece que é mentira. Então a primeira coisa para a gente voltar também, isso vale para a espiritual, o luto espiritual. E a gente aceitar que precisa ser tratado. Depois, quando a gente aceita, dá aquela dor. A gente caiu a ficha, como se fala, a gente vê aquela pessoa morta no caixão. Nossa, nunca mais vou vê-la, falar com ela, pelo menos aqui em vida. Então vem a dor. O terceiro ciclo do luto é a saudade. Você começa a ter saudade. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse conversar mais uma vez. Ah, se eu pudesse isso. E o quarto ciclo do luto é as boas lembranças. E essas, você já não dói mais. Você começa a lembrar com alegria. A alegria volta. Você tem uma nova normalidade. Agora você sabe que, né, é como se fosse uma viagem de trem ou de avião que essa pessoa foi e um dia você vai encontrá-la novamente, se você estiver em Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé. O culto de Santa Ceia normalmente é um culto de exortação. Normalmente, né, pastor Adriano, é um culto que a gente fala de renovação de aliança. Porque de que adianta a gente pular, vibrar, se a gente não renovar a nossa aliança com Deus? E hoje, nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia. Mas antes eu quero orar para você. Você que sente que já foi melhor espiritualmente. Eu não vou pedir para você vir para frente. Você que sabe. Você que sente que já esteve num momento espiritual melhor do que já esteve agora. Se você sente assim, que já esteve melhor com Deus do que está agora, é porque essa palavra é para você. Porque essa palavra é para mim. Para mim, essa palavra foi com certeza. Eu já orei muito mais. Eu já jejuei muito mais. Eu já busquei a Deus com muito mais intensidade. Não que eu estou desviado da igreja, mas eu já fui melhor com Deus. Eu já orei muito mais. Eu já li a Bíblia muito mais. Não que eu não leia, mas eu preciso melhorar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Agora, esqueça quem está do teu lado direito. Esqueça quem está do teu lado esquerdo. É só você e Deus. Imagine que só está você e Deus agora. Enquanto eu vou orar por você e por mim também, fale para Deus tudo aquilo que você gostaria de falar. E que precisa falar. Reconheça que precisa mudar. Reconheça como está o seu coração. Olhe para dentro de si como está a tua vida espiritual. Por que você já não o adora mais como o adorava antes? Por que você já não se rende mais como se rendia antes? Pai, estão aqui os meus irmãos, Pai. Essa palavra não foi para eles somente. Primeiramente foi para mim, Senhor. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso melhorar. Hoje é culto de Santa Ceia, Senhor. Senhor, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Eu preciso te adorar como eu te adorava antes. Eu preciso te buscar como te buscava antes, Senhor. E eu, da mesma oração que eu faço por mim, Senhor, eu faço por eles agora, Pai. Dá um recomeço. Tu és o Deus do recomeço, Pai. Pai, quando um pai perdia
um filho, quando ele ia lamentar por um filho, a primeira coisa que o pai fazia, quando ele recebia aquela notícia de um luto, ele rasgava as suas vestes, porque ele dizia: o meu filho morreu. Quando Jesus disse na cruz: está consumado, o pai rasgou o véu que os separava da presença de Deus, aleluia, porque o filho morreu, o pai se lamentou, mas ao mesmo tempo se alegrou, porque disse: está consumado. Agora nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos voltar às primeiras coisas, nós podemos voltar às origens, nós podemos ser como Adão e Eva, podemos falar naturalmente contigo, nós podemos ter acesso ao Pai, aleluia. Espírito Santo, começa a tocar na tua igreja, começa a falar com o teu povo, começa a voltar ao primeiro amor, aleluia. Glória a Deus, adore ao Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, o pessoal da Santa Ceia pode vir, mas adore a Deus. É você e Deus, pode vir, pessoal.